Muito bem-vinda para a nossa aula sobre a jornada do cliente, as 4 fases da jornada do cliente. Vou contar aqui para vocês por que isso é importante, né? Quais são os problemas de você não conhecer a jornada do seu cliente? Você perde tempo, energia e dinheiro, que são seus recursos mais preciosos. Você perde, além disso, você perde o time, o tempo do encantamento do cliente. Você vai ver, eu marquei aqui num slide lindo de viver que eu preparei para nós, para você ver. Deixa eu compartilhar a tela. Aí. As 4 fases da jornada do cliente. O que a gente vai ver aqui? Deixa eu ver se seu microfone está no mudo. Põe no mudo. Por favor. Isso. A gente vai ver as fases que vão levar para o fechamento, tá? Então, quais são os problemas de não saber a jornada? O cliente não se sente ouvido nas suas reais necessidades. Muitas vezes você vai ver que uma das fases é que ele nem sabe ainda, ele nem tem consciência do quanto ele tem um problema, tá? Você acaba falando com as paredes e desperdiça o seu tempo, energia, tempo, energia e dinheiro seu e do seu cliente. Você vai para uma rede social ou você se posiciona na rede local. Se você não conhece a real necessidade do seu cliente, você acaba falando com as paredes, né? Você acaba ofertando o produto com base na sua necessidade. Então, é quando a gente tem o boleto que vai vencer e a vida acontece, né? Nas esperas da nossa vida. E aí eu falo, não, eu tenho que vender. Aí quando aparece um cliente, você já não escutou a necessidade real dele. Você oferta um produto que não está na fase da jornada, não, ele não está pronto para comprar. E aí, muitas vezes, a gente oferta um produto mais caro lá dentro do Quarteto Fantástico. Acaba ofertando um produto mais caro porque a gente está visando a nossa necessidade. Isso é uma roubada. Que é aí que acontece o quarto passo aqui. Ele se afasta de você, o cliente se afasta. Se ele comprar uma vez, depois ele some. Então, se por acaso eu revisitei, né, muitas vezes esse movimento aqui, quando o cliente sumiu, eu falava, será que eu não atendi a necessidade dele? Eu estava focando só no que era importante para mim? Então, isso é importante a gente ficar de olho. O cliente não fideliza, não indica e ainda fala mal. Isso é os problemas que a gente vive quando a gente não conhece a jornada do cliente, quando a gente não respeita as etapas, tá? Então, vou dar um exemplo bem palpável disso. Eu já contei aqui 1000 vezes para vocês que eu usei a porta do empreendedorismo a partir da confeitaria para sair da relação abusiva. E eu precisava pagar as contas. Então, muitas vezes, quando chegava alguém, eu queria vender o bolo do recheio mais caro. Aí eu entendi que isso não era funcional. Por quê? O cliente, às vezes, ele até compra o bolo lá mais caro, que era o de doce de leite com nozes, ou decorado com pasta americana, depois que eu aprendi a fazer, né, os decorados. Mas, de repente, a necessidade do cliente é só levar um bolo num coffee break do aniversário dele no escritório. É um bolo decorado ali com chantilly bem bonitinho, com recheio trivial. Não é o bolo que vai fazer eu ganhar e fazer muito dinheiro, mas é o bolo, é o produto de porta de entrada para o meu cliente gostar e se encantar muito com aquele bolo, com o meu pós-venda, com o meu pré-venda, para daí, quando tiver outro evento, ele vai voltar. Então, a gente encanta o cliente desde do primeiro contato. Por isso que a gente tem lá a FADA, né? A ficha de armazenamento de dados para ativação desse cliente. Então, eu marcava lá no FADA.
o cliente veio e me procurou para fazer um bolo simples para levar vou seguir nesse exemplo aqui lá do trabalho dele. Olha que riqueza que é esse movimento. Quando eu entendo a necessidade do cliente, eu não faço ele perder nem tempo, nem dinheiro, nem eu. E eu ainda faço todo o encantamento, desde a embalagem, a decoração, o recheio, mando cartões. Eu não estou só atendendo aquele cliente. Outros funcionários daquele mesmo lugar vão poder olhar para aquele bolo e falar: nossa, eu gostei tanto, atendeu bem a nossa necessidade. O cliente indica. Então, querer empurrar para o cliente algo que ele não está na etapa da jornada para fechar é um desperdício, entende? Então, esse é um movimento da gente poder olhar para esses problemas, entender a jornada, que eu vou mostrar aqui os 4 passos da jornada, as 4 etapas, né? Não são passos, são etapas. Lembra que a gente conduz o cliente à venda, ele ainda está vendado. Então, essa condução, a jornada, a gente vai levando o cliente para o fechamento, tá? Dentro lá das 3 etapas. Mas a gente precisa respeitar a jornada. Cada cliente está num ponto da jornada. E a gente não tem como tratar todo mundo igual, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para você ver a jornada, a primeira fase da jornada, primeira etapa da jornada. A primeira etapa da jornada é a fase do aprendizado e da descoberta. Qual é o seu desafio aqui, abençoada? Nem o cliente sabe que ele tem um problema. Mas você vai despertar a consciência do problema para ele. E aí, como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma abordagem de forma menos invasiva. Você não vai chegar ofertando um produto. Você não vai chegar ofertando uma água de lençóis. Não vai chegar ofertando um pacote de fisioterapia, um pacote de unha. Você não vai chegar com o pé nas costas do cliente, entende? Você vai chegar como o exemplo da Lena, que tem o shampoo lá de alecrim. Ela vai chegar na rede social contando os benefícios do alecrim. Ela vai chegar nas redes sociais falando que existe uma possibilidade para o controle eu ia falar praga, nem sei se é praga, né? Mas esse controle desse bichinho que atua em jovens e adolescentes que têm filho em idade escolar. O que a Lena vai fazer? Vai pegar esse conteúdo, que seria um conteúdo mais raso, falando do alecrim, falando qual é a ação dele no piolho, e vai colocar esse conteúdo, se a Lena fosse turbinar uma postagem, para mulheres que têm filho, para mães. De uma forma indireta, eu estou alertando que ela tem um problema. De repente, a filha dela nem tem piolho, mas eu já quero prevenir, então eu já vou usar o shampoo uma vez por semana. Tipo isso. Então, quando eu olho para o meu movimento, eu olho para esse ponto de que o cliente ainda nem sabe como que é que eu fazia quando eu estava lá andando no meu raio de quilômetro, ofertando meus bolos e meus doces. As pessoas do meu bairro, os clientes da primeira onda de clientes é o cliente dos seus bairros e das suas redes de contato mais próximas. Eles muitas vezes nem sabiam o que eu estava fazendo. Então, eu passava de casa em casa, inclusive soltei um vídeo hoje lá no meu Instagram contando isso. Eu passava de casa em casa com pedacinhos de bolo, cenoura e de chocolate, ofertando para a pessoa saber que existe uma boleira no bairro. Quer dizer que ela já precisava? Não, mas eu começo a despertar aquela pessoa para que, se numa possível necessidade, tem alguém que faz bolo aqui pertinho de mim e ainda entrega aqui em casa. Então, a primeira fase da jornada, o cliente ainda está com a venda,
a gente está começando o ponto. Lembra que a gente fez aquela... Vocês lembram das 10 competências que a gente falou? Acho que foi na aula retrasada. As 10 competências de Eva, daquela mulher que escolhe viver a abundância. Tem um ponto lá, que é o ponto do relacionamento, que é o ponto da venda. No pilar venda, nas competências da venda, é o relacionamento. Inclusive, o relacionamento é tão importante que ele está, inclusive, nas 3 etapas do fechamento. É a primeira etapa do fechamento. Então, o relacionamento para essa primeira fase da jornada do cliente é fundamental. E aqui já começa o encantamento. Não é na hora da entrega, é aqui que começa. Porque quando vamos pensar em você quanto consumidora, tá? Você como consumidora de um produto qualquer. Quando você é alertada por uma pessoa que você tem uma possibilidade de problema, você se sente grata por esta pessoa. Ó, fica atenta com tal coisa, porque pode acontecer isso. Já teve casos meus, pessoais, que eu ofertei lá uma amostra, e quando eu ia ofertar a amostra, eu bati um papo com a pessoa quando ela dava abertura. E eu anotava no caderninho. Olha, ela falava, ai, que legal saber, no mês que vem tem aniversário do meu neto, vou comentar com meu filho que você vende bolo. Eu anotava o nome da rua, o número da casa, o nome da mulher que era neto dela. Você sabe o que eu fazia? 15, 20 dias antes eu passava lá, oi, dona fulana, vai ter o aniversário do seu neto. Você lembrou de comentar com teu filho? Usa as palavras do seu cliente. Quando eu faço essa ação ativa, porque eu peguei a folha de informação que eu tenho, a fada, ela se sente agradecida. Nossa, menina, eu não lembrava disso. Passou desapercebido. Vou falar com meu filho agora. Você pode me ligar amanhã, me dar aqui seu telefone, não sei o quê. É só você se colocar no lugar do cliente. Eu não cheguei lá, viu? Ó, o meu bolo custa X reais. Não. Eu só lembrei ela que o neto vai fazer aniversário e que eu estou disponível para fazer o bolo. E eu lembro de um caso como esse, que é caso real, que eu conto para vocês, né? Que a mulher falou assim, ah, mas o meu filho vai querer provar no seu bolo. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu passava de casa em casa para vender os bolos segunda, quarta e sexta. E eu falei para ela, no próximo dia que eu vier, eu já trago aqui a amostra para você deixar para ele. Entende? Aí o que eu fiz? Eu não deixei a amostra dos pedacinhos que eu fazia. Eu deixei um pedaço de bolo, porque ele não ia comer sozinho. É uma decisão, comprar bolo é uma decisão familiar. O filho precisava experimentar, a nora e o filho dela. Então, eu deixei um pedaço que eles poderiam cortar e eu falei para ela, ó, aqui esse pedaço atende a sua... Eu dei a sugestão. Eu fechei o bolo. Entende? Então, é você entender em qual etapa. Essa primeira etapa, você precisa despertar o seu cliente para o problema que ele tem e ele nem sabe que tem. Tá? Tem que compartilhar. Segunda fase. Vai anotando as dúvidas aí para a gente falar depois. Segunda fase. Agora, o cliente reconhece que tem um problema. Ai, meu Deus, eu tenho um problema. Como que eu vou resolver isso? O cliente passa a ter consciência do problema. Qual é a estratégia? Você mostrar que entende o problema dele e sabe a solução. Aqui, quando a gente olha lá para o ponto das 10 competências, é o ponto do posicionamento. Está lá nos pilares da venda. Então, o primeiro ponto é relacionamento, do pilar da venda, e o segundo ponto é posicionamento.
é uma competência. Então, você se posiciona. Eu me posicionei com aquela mulher, eu vou seguir nesse exemplo aqui para a gente não ficar viajando muito na maionese, né? E eu viajo mesmo, porque tem muitas histórias com bolo, mas eu me posicionei para aquela mulher como não só uma boleira, mas como aquela boleira que tem cuidado, que dá atenção para o seu cliente. Imagina você numa prosa, e aí eu conversando com a Lena fala assim para mim: o aniversário do meu bem é de X dia, ou o aniversário de casamento, ou não sei o quê. Aí eu vou lá e falo: Lena, você está lembrando que é aniversário do seu casamento? A pessoa se sente vista, ela se sente ouvida. Então, quando eu vou lá e eu me posiciono, você lembrou? É um posicionamento, não estava na rede social ou online, como no Instagram, no YouTube. A gente precisa quebrar um pouco esse paradigma de entender que redes sociais são só online, porque não é. É o posicionamento offline também. Como que era outra forma que eu me posicionava? Quando eu ia na mercearia perto da minha casa, eu sempre gostei de incentivar o comércio local. Então, eu ia lá na mercearia perto da minha casa e ia conversar com a Neia, aí, que era a dona lá da mercearia. Aí eu observo que um dia eu estava lá fazendo um lanche com as minhas meninas, era tipo uma mercearia padaria, assim. Não tinha bolo recheado lá. Ela só vendia os bolos de pacotinho industrializado, vendia pão, vendia bebidas e vendia pastel. Era uma mercearia que vendia pãezinhos assados, que ela também já comprava assado, ela só revendia. E ela vendia pastel. E tinha uma chapa lá no fundo que o marido dela fazia uns lanches mais simples assim. Eu, naquele movimento, um dia, eu escuto uma cliente perguntando: Nossa, Neia, você não tem nada assim de gostosuras aqui, né? De guloseimas, tipo pudim, tipo bolo, não sei o quê. Eu estava atenta a uma necessidade da cliente da Neia. Aí eu fui lá e falei para a Neia, depois que a cliente foi embora, eu falei: eu vi que sua cliente conversou isso com você. Você tem interesse que eu faça os bolos recheados e ponha aqui para você vender pelo quilo? A gente negocia o valor do quilo, eu vendo para você, você revende. Ela topou. Ela não queria fazer. Entende? Eu fui lá me posicionar como uma autoridade, como uma pessoa que soluciona um problema que nem era do meu cliente direto. Que lá no workshop de clientes a gente vai aprender cliente direto, cliente indireto. Esse exemplo é um cliente indireto da Neia, que eu atendi a necessidade dele, atendendo a necessidade da Neia de ter mais opções na mercearia dela. O negócio deu tão bom que depois o marido dela foi fazer curso de confeitaria e passou a confeitar os bolos, porque ela viu que dava lucro. E eu não preciso ficar chateada com a Neia que ela deixou de comprar de mim porque o marido foi fazer. Glória a Deus que ela foi. No momento que eu pude, eu me posicionei como uma opção. Opa, eu tenho um problema agora. Como que eu soluciono isso? Então, é hora de você se posicionar para mostrar para o seu cliente que você entende o problema dele e que você é uma possível solução. Ele ainda não decidiu pela compra, mas ele já enxerga você como uma possível solução. Então, se a gente imaginar, aqui no caso da Lena, né? Outro dia eu vi um story da Lena lá com a água de lençóis. É esse o nome, Lena? Água de lençóis? Aí eu fiquei me perguntando, né? A Lena já falou para mim que a água de lençóis é para aromatizar os lençóis, as toalhas e tal. E aí, quando eu estava montando essa aula, eu falei: nossa, quantas pessoas sabem para que serve uma água de lençol? Quantas pessoas sabem quais são os benefícios de uma água de lençol? É aqui nesse ponto que a Lena pode fazer um conteúdo explicando um vídeo curto para um Reels, um vídeo curtinho. Olha, água de lençol é para isso e isso.
prolonga, sei lá, eu não sei, tá, Lena? Vou fazer uma hipótese aqui. Eu troco as roupas de cama a cada uma vez por semana, por exemplo, eu, Luana. Mas vamos supor que a água de lençol, para uma pessoa que transpira muito à noite, neutraliza o cheiro do suor e ela vai economizar as trocas de roupa. Porque quem transpira muito acaba trocando mais vezes na semana. Então, a água de lençol, de repente, faz a neutralização do cheiro do suor daquela. Sei lá, estou chutando. Então, aqui é um ponto que a pessoa começa a despertar: nossa, meu marido transpira muito. E a água de lençol é uma possibilidade. A Lena já ficou cravada na cabeça daquela pessoa. Mesmo que ela compre água de lençol em outro lugar, mas ela acessou esta informação, o despertar da consciência para a solução do problema dela com a Lena, por exemplo. Entende? Então, isso aqui não é só sobre as redes sociais físicas, mas também dá para a gente pensar em conteúdos que a gente pode produzir para as redes sociais da internet, do YouTube. Esses vídeos curtos, eu vou contar uma coisa para você. Eu estava meio que pirada, porque os vídeos têm alcance bom. E eu estava meio pirada que eu tinha que fazer um vídeo para cada plataforma. E eu acabava não fazendo. Aí o consultor do Sebrae, com quem eu tive mentoria, ele falou: Luana, eu não faço isso. Ele me mostrou os canais dele. Ele põe o mesmo vídeo, o mesmo, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Você otimiza o tempo. Então, você faz um vídeo e dispara para todas as plataformas contando para que serve tal coisa. Para que serve a FADA? A ficha de armazenamento de dados para ativação do seu cliente? Para você encantar os seus clientes. Para que serve a água de cheiro, a água de lençol? Para neutralizar X coisa ou para tal coisa. Para que serve tal coisa? O elástico, tipo a Índia que está assistindo gravada, né? Para que serve o elástico lá na fisioterapia? Ela pode dar elementos dentro do conteúdo dela de cada fase da etapa na jornada do cliente. Tá fazendo sentido isso aqui? Terceira fase do cliente. É a fase da avaliação das opções. Nossa, agora eu já sei que se eu precisar de um bolo, voltar lá para o meu exemplo da avó, né? Se eu precisar de um bolo, eu já sei que eu tenho uma opção dentre várias, uma boleira aqui no meu bairro. Eu morava, minha gente, num lugar que tinha mercado grande, daquele C grandão, não sei se pode falar o nome, né? Aquele C grandão azul. Era o mercado que tinha perto da minha casa. Tinha o outro, que era o vermelhinho, que agora fechou, extra, né? Tinha a Neia, que passou a fazer os bolos depois, né? Era na rua da minha casa, inclusive. Só que, dentre todas as opções, ela já começava a considerar eu como opção. Por quê? Fui eu que fui lá levar a amostra, fui eu que fui lá ativar a memória dela de que o aniversário do neto estava chegando. Fui eu que fui lá me posicionar o meu negócio de bolo, porque nessa fase agora você precisa olhar o seu desafio não é se posicionar para o seu cliente ver a possível solução do seu produto, apenas. Nessa fase, você posiciona o seu negócio onde tem exatamente o que o seu cliente procura e precisa. Então, uma avó, ela ia preferir um bolo lá do mercadão, lá do mercado grandão, ela ia preferir um bolo caseiro, que ela podia diminuir o índice de açúcar. Eu dava opção de adoçar com frutas secas. Ah, o meu neto teve um episódio que eu vendi para essa mulher o bolo do aniversário do neto dela.
E a mãe do menino queria mandar um bolo para a escola. Só que para a escola não podia ir com tanto açúcar como um bolo tradicional, porque a escola tinha restrições com açúcar. Eu fiz adoçado com ameixa seca. E ficou sensacional o bolo. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram considerar eu como uma possível solução para aquilo que eles procuravam e precisavam. Eles não iam encontrar um bolo sem açúcar no mercado grandão. Eles não iam encontrar o bolo sem açúcar lá na Neia. Entende? E aqui, a estratégia que você adota nessa fase é mostrar o seu jeito único de resolver aquele problema do seu cliente. Qual era o meu jeito único? Personalização. Ah, mas o meu pai tinha uma cliente que comprava muito de mim e ela tinha um pai diabético. E ela era uma formigona, tanto que os meus bolos, eles são menos açúcar, naturalmente. Mas ela gostava que eu colocasse um pouquinho mais de açúcar. Então, eu incrementava no recheio, na calda, não na massa em si, para dar um up no açúcar. Só que ela, toda vez, ela falava assim, na primeira vez que ela comprou, ela falou assim, ai, o grande problema das festas lá em casa é que meu pai é diabético. Eu falei, mas esse não é mais o problema então, porque eu faço bolo integral e faço bolo adoçado com frutas secas. Não é com adoçante. Então eu vou querer um bolinho de... Ela comprava um bolinho assim, um aro, dava meio quilo de bolo. Eu vou querer um bolo desse bolo integral, com menos, sem açúcar, adoçado X e blá, blá, blá. E aí eu passei a vender não só o bolo do aniversário do quilo, como ela me pedia, como o bolo para o pai dela, que era diabético. O que aconteceu? Esse bolo, ele era um pouco mais caro. Ele era um produto do meu Quarteto Fantástico, que ele era mais caro e vendia menos, mas quando vendia eu tinha uma margem de lucro muito boa. E eu tinha o produto que atendia a necessidade base dela. Isso era um plus. Quantas pessoas diabéticas ficam sem comer doce ou come quando dá uma escapadinha porque não tem quem ofereça um produto exclusivo, personalizado para aquela necessidade. Então, esse ponto da gente poder se posicionar o nosso negócio, aí usa aquelas ferramentas que eu trouxe do Google Meu Negócio, usa a rede social, Instagram e YouTube, para você poder estar posicionada lá. Mas você vai olhar agora para o ponto do seu diferencial, aquilo que te torna única no seu mercado. A pessoa que busca uma solução para o problema dela, ela não olha para o preço. Lembra que em algum ponto lá atrás a gente falou sobre a diferença de valor e preço. Quando você é reconhecida e valorizada por aquilo que você faz, o cliente paga o preço. Entende? Então, uma mãe que tem um olhar para o filho mais saudável, nessa busca de manutenção do ser naturalmente saudável que somos, ela não vai querer pegar um piolho desse, um shampoo desses químicos de farmácia para atacar na cabeça do filho. Tem pessoas que... Eu já trabalhei numa escola, né? Crianças abaixo de 6 anos que nem pode usar esse tipo de shampoo. Então, uma mãe que está com esse problema, que sabe que existe uma possível solução e conhece um produto artesanal feito com todo cuidado e primor, ela não vai se incomodar em pagar. Entende? Então, esse ponto aqui do posicionamento é você posicionar o seu negócio de forma que o cliente consiga ver, dentro das opções, que você tem aquilo que ele procura e que ele precisa. O que faz você única?
E eu vou dar um olhar aqui para esse ponto, que é um olhar dos seus valores e princípios, que na real está no quarto passo, até fui olhar antes. Porque quando você tem alinhada dentro de você, vou dar um exemplo meu aqui, né? Quando eu fiz um curso há bastante tempo atrás, talvez tenha mudado essa realidade, tá? Eu tô falando de quando eu fiz lá, sei lá, 2010, 2012, eu fiz um curso de bolos diet. E eu fui, me inscrevi nesse curso, eu falei, nossa, vai ser fantástico aprender a fazer bolos diet, porque eu comecei a atender demandas que para mim faziam mais sentido adoçar o bolo com fruta do que colocar um adoçante. E já está mais que comprovado que sucralose não é a melhor opção e danifica rim, a longo prazo é câncer, já tem estudo falando do Parkinson, da doença de Alzheimer, já tem várias associações com sucralose. E isso para mim não era uma opção. Aí eu me inscrevi no curso lá de diets, né? Quando eu chego no raio do curso, a mulher de renome me traz pré-mistura de bolo low sugar lá, de uma marca. Ela traz gente, eu não acreditei, bolachas recheadas, empacotadas para triturar, misturar no recheio pré-pronto. Mas assim, era tudo pré-mistura diet que ela ia montar um bolo. E nesses cursos que eu ia, tinha degustação. Eu não tive coragem de colocar uma coisa sequer na minha boca. E eu questionei. Falei, isso não é aprender bolo, fazer bolo diet. Para mim é outra coisa. É você pegar a farinha. Eu sempre fui do artesanato, de fazer as coisas artesanalmente. Então, a confeitaria também era artesanal de verdade. E aí eu falei para ela que aquilo para mim não era. E eu, inclusive, contei que eu fazia bolo de fruta. E aí ela contestou, falou que eu estava equivocada, que eu comprei o curso enganar, que eu não li direito o que seria entregue no curso, não sei o que tal. Bom, beleza. Não foi desperdiçado aquele curso. Só que aquele conteúdo, aquele curso, não foi desperdiçado, que eu já vou contar por quê. Mas aquele curso, aquela professora, aquela didática, aquilo que ela ensinou, era incongruente com os meus valores e princípios da confeitaria artesanal. Eu não abria mão de fazer um produto artesanal de verdade. O que eu fiz? Eu fui lá e olhei para aquele movimento e falei, o que eu posso fazer de adaptação dentro do meu mercado para que eu atenda a necessidade dos meus clientes. E aí, pouco depois, surgiu o forno fogão, que era um adoçante, que tinha um poder de adoçar, que era sem sucralose. Depois veio outros açúcares, né, que são mais naturais, como xilitol, e aí veio outras coisas que alguns diabéticos que têm um nível, né, pré-diabético poderia. E eu comecei a fazer suspiros com xilitol, comecei a fazer outros preparos. Eu tive um cardápio de produtos diet, light diet, para atender essa demanda. Lá em São José dos Campos, toda semana eu tinha encomenda de light diet. Só que eu usei aquele movimento dela para me despertar para uma curiosidade. Se não é isso, o que é então? Como que eu posso me posicionar no meu mercado que a pessoa procure e encontre aquilo que ela quer? Não que ela seja obrigada a engolir algo porque não tem outra opção. Entende? Então, isso precisa estar muito alinhado com os seus valores e princípios dentro do seu negócio. Eu não sei se vocês já ouviram falar que muitas empresas têm, inclusive, aquelas placas, né? Que tem missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Se nós, empreendedoras, empreendedoras, artesãs, se nós, nessa fase do nosso negócio, nessa fase, quando a gente ainda trabalha sozinha,
ou com uma terceirização aqui ou ali, se nós não temos bem definidos a nossa visão, missão e valores, a gente acaba se vendendo pelo mercado. Acaba entrando numa concorrência desleal, não com o cliente ou com outra pessoa, com a gente mesmo. A gente acaba posicionando o nosso negócio de uma forma que vai contra os seus valores e princípios pessoais. Então, quando vem alguém, vou dar outro exemplo disso, isso é muito sério, assim, eu considero isso um ponto muito importante e que, para mim, quando um cliente determina e decide fechar com você, é porque, mesmo que você não tenha falado para ele quais são os seus valores e visão e missão do seu negócio, ele sente na alma dele. Vou dar um exemplo do que eu vivi lá em São José dos Campos. Eu tinha minha confeitaria e eu tinha uma parceria com uma fábrica de salgados. Então, a gente tinha um combinado assim. Quando ele fechava uma festa, um coffee break ou qualquer coisa, ele comprava o bolo de mim por um valor, ele tinha uma tabela minha com valor diferenciado, e aí ele me pagava e ele vendia o coffee lá para a empresa. Quando era ao contrário, que chegava uma festa para mim, e a pessoa, porque eu fazia salgados, mas não salgadinhos, né? Eu fazia cupcake salgado, eu fazia sonho salgado, eu fazia outras opções. Eu nunca fui fã de ficar mexendo com salgadinho. Quando a pessoa queria salgadinho, coxinha, quibe, essas coisinhas, assim, bolinha de queijo, eu comprava dessa salgadaria, que era parceiro meu, na minha confeitaria. Olha o que aconteceu. A gente tinha um acordo, só que eu não conhecia a cozinha dele. E um belo dia, estava eu lá no final do dia, já estava com o portão fechado, mas a minha porta estava aberta, né? Tinha um portão assim, tinha um vão, cabia um carro. Chegou uma van para fazer uma entrega. Já era depois das 6 e lá ele fechava às 6 da tarde. Não tinha nenhum funcionário dele lá. E aí ele fala assim para mim, a van falou, eu tenho que entregar umas sojas aqui, uma textura de soja. Aí eu falei, não, eu acho que está no lugar errado. Aqui não tem soja. Quem que trabalha com soja aqui? Ele falou, não, é aqui não é o nome do fulano? Falou o nome da empresa. Eu falei, é. Aí eu liguei para o fulano, para a pessoa e falei, viu? Tem um cara aqui para entregar soja. Aí ele falou, sim, pode receber para mim. Gente, eu tenho um ponto da minha jornada que eu fui muito inocente em vários aspectos, tá? E que minha vulnerabilidade seja sua força. E naquele momento eu imaginei que essa soja era para outra coisa. Falei, a gente está, sei lá, ele vai usar isso em outro momento, outra coisa. Eu não fazia ideia do que ele fazia com aquilo. Só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei com aquela sensação de que tinha algo de errado. E aí, no outro dia, eu fui lá na cozinha dele, no horário de produção, porque eu estava normalmente nos meus horários de produção também, né? E aí eu fui lá na cozinha dele, no momento que ele já tinha saído, e fui lá dar uma sapiada, como se eu fosse tomar um café, enfim, fui lá dar uma rodada. E aí eu descobri que ele colocava soja granulada escura para aumentar a carne moída, para os salgados de carne moída, e ele colocava soja branca, aquela soja texturizada, no frango, para aumentar os recheios de frango. Amada, isso vai totalmente contra os meus valores e princípios. Eu jamais, isso para mim é enganar o cliente. Eu nunca mais comprei um salgado sequer dele. Ele percebeu, mas eu falava para minha cliente, eu não vendo pacotes de salgadinho, você precisa comprar em alguma salgadaria. Ela decidia onde ela queria comprar. Eu não associei o meu bolo, as minhas coisas, a uma coisa que eu não concordo. Entende?
o cliente vai saber. E se eu associo a minha marca, o meu produto, a uma coisa que eu não concordo, em algum momento ele descobre, ele vincula o meu nome. Aí tudo que eu fiz antes foi por água abaixo. Então, aqui, esse ponto do posicionamento do cliente, enxergar em você o que ele procura e precisa, é fundamental que a sua marca, o seu produto, seja você uma, duas, 10 pessoas, não importa, esteja congruente com aquilo que você é. Entende? Com os valores e princípios que você preserva na sua vida. Honestidade e transparência são princípios base da minha personalidade. E eu aplico isso no meu negócio. Então, alguém que vem fora desse princípio, tá, não vai ter parceria comigo. Entende? Isso é um dos pontos, inclusive, que a gente precisa ficar atento quando vai fazer parceria. Aquela pessoa que você busca parceria, acho que a gente conversou sobre isso em algum momento lá atrás, né, Lena? Ele precisa casar com você em valores e princípios, em potência de ação, porque se um trabalha de mais, outro de menos, não rola, entende? Nível de responsabilidade. E vocês precisam estar olhando na mesma direção do cliente, de solucionar o problema do cliente. Você faz parceria com alguém que olha para o cliente como um cifrão, essa pessoa queima você com esse cliente. Cliente não é só mais um. Ele é único, assim como você. Quando você se enxerga como única, reconhece que você faz o cliente que precisa ser tratado como único e merece ter o seu melhor produto, ele chega na sua presença. Mas primeiro você precisa preservar e respeitar os seus valores e transmitir isso nos seus produtos. Faz sentido isso aqui? Bora para o quarto ponto. Quarta fase é a fase da decisão da compra. Aqui qual é o desafio? Você conduzir as três etapas do fechamento. Eu até coloquei o slide aqui para vocês revisitarem isso. Que é o relacionamento, o momento que ele entra em contato com o seu produto, seja através de uma amostra, quando ele percebe o valor, quando você gera o valor percebido para ele, ele toma a decisão da compra, tá? Então, aqui, o desafio principal para a decisão da compra é você conduzir o seu cliente nas etapas do fechamento. Qual é a estratégia aqui? Aqui é alinhar os seus valores e princípios para mostrar o seu diferencial. Porque aqui é onde o cliente se vê nos valores e princípios. Olha só, vou dar um exemplo disso, né? Lembrei disso agora, acho que cabe falar. Eu sempre negociei, deixei claro, transparente, tanto que eu tinha um contrato de prestação de serviço de doces e bolos para quando era longo prazo, casamento, noivado, né? Tinha lá um contrato mostrando o passo a passo para estorno. Por exemplo, a gente não sabe se o casamento vai acontecer. Então, aconteceu alguma coisa até 6 meses antes, o dinheiro era integralmente devolvido. Só que para fechar o contrato, a pessoa tinha que dar um X percentual para fechar e reservar a data. Não importava se ia ser dali um ano e meio, não fazia diferença, ela tinha que dar o sinal. Até 6 meses antes, ela me ligasse, Luana, decidi fechar com outra pessoa, ou não vai ter mais casamento, não quero mais os seus doces, não tinha problema nenhum. Eu devolvia o dinheiro integralmente. Isso estava no documentado, tá? E eu fazia isso, inclusive, nos fechamentos via mensagem, de WhatsApp ou telefone, eu confirmava esse tipo de informação. A pessoa me mandou mensagem que daqui 3 meses ela quer um bolo de aniversário.
ela tinha que pagar o adiantamento e eu dava um limite para ela de até 15, 20 dias antes, né? Eu colocava 20 dias. Ela poderia cancelar e ela receberia um aniversário, se fosse, né? Presta atenção, eu estou falando de algo que, assim, tem que ser muito congruente com o que você faz, tá? Então, eu, por exemplo, num aniversário só bolo, eu dava um prazo de 20 dias. Se era um bolo decorado com pasta americana, doces decorados, não sei o que, já era 45 dias, porque eu já estava de olho na mercadoria muito antes do negócio acontecer. Então, você tem que olhar para o seu negócio para você não ficar também levando na cabeça, tá? Então, aí, quando eu era transparente, você tem que me dar X, até tal prazo você tem estorno total, depois de tal prazo eu tinha percentuais de devolução. E para retirar o pedido, a pessoa tinha que pagar a diferença. No ato da retirada, ou já tinha que ter pago antes, se fosse mandar alguém vir buscar. Tá tudo acordado. Tá tudo claro, tá tudo transparente. Eu perguntava, tem alguma dúvida? Não. Ficou claro para você que na ocasião da retirada tem que... Tá, ficou, não sei o quê. Teve 2 vezes que a pessoa chegou, pessoas diferentes, né? Chegou e não tinha o dinheiro para pagar a retirada. Eu não entreguei o bolo. Aí teve um lá que o cara ficou bravo, esperneou, porque não compro mais de você. Tá tudo bem se você não quiser comprar mais de mim. A regra foi clara. Agora, esse nunca mais voltou, porque o valor compromisso para ele não era um valor que era alinhado com o meu. Glória a Deus que ele foi embora, porque daí deu espaço para outro cliente que tem o valor compromisso fechado comigo. Já o outro mandou o cunhado vir buscar e não mandou o dinheiro. O cunhado ficou chateado. Porra, mas eu vim lá do bairro XYZ. Eu falei, então, mas tá combinado com o fulano. Ele esqueceu de falar. Aí ele pega o celular, liga pro fulano, não sei o quê. Falou, cara, ela tá certa, foi combinado. Vai lá, saca o dinheiro, volta aí, paga ela, tal. Ele ficou meu cliente e comprou de novo. O cunhado, sei lá, se vai comprar, talvez não comprasse, porque para ele o valor compromisso, entende? Então, esse ponto do fechamento, da decisão, quando você fez as etapas anteriores direitinho, fica muito mais fácil o cliente dizer sim para você. A condução do fechamento ela é mais fluida, não tem nada forçado. A Lena preserva a natureza usando ingredientes mais naturais possível. Preserva a saúde do meu filho quando lava a cabeça com shampoo X. Fechou. Ah, as duas têm uma visão ecológica do todo, da preservação do todo. A mãe quer preservar o filho para ele chegar na vida adulta saudável. Então, as pessoas que casam com aquilo que a gente acredita, vai chegar. Por isso é tão importante a gente se posicionar. É tão importante a gente falar daquilo que a gente acredita. Inclusive quando a gente está desenvolvendo os nossos produtos e serviços. Entende? Então, essa quarta etapa, ela vem de encontro com esse movimento de conduzir o cliente para o fechamento, para ele tomar a decisão da compra. E isso vai ser muito mais fluido quando isso estiver alinhado com os seus valores e princípios, alinhados com os valores e princípios do seu cliente. Tá? Deixa eu ver se eu... eu acho que aqui eu só coloquei uma revisão para você lembrar da lógica do fechamento. Qual era a lógica do fechamento? São 3 etapas, né? É o relacionamento, produtos e serviços, e aqui é o produto e serviço quando ele tem consciência que o seu produto existe no mercado e começa a avaliar ele como uma possível solução. Aqui entra o pilar relacionamento lá das vendas, das 10 competências.
Aqui entra o pilar posicionamento, também lá das 10 competências. O valor gerado é quando ele percebe o que ele vai ganhar, são os benefícios que ele ganha quando ele adquire o seu produto, tá? Aqui tá lá no pilar transformação, que é o seu ponto de contribuição, tá? E aí, quando a gente caminha nessas 3 etapas do fechamento, aqui nessa jornada, a gente foi fazendo a jornada, fica muito mais fluida a decisão de compra do seu cliente. Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais um slide que eu fiz para você. Ficou claro até aqui? Vou abrir para dúvidas, tá? Vou só contar quais são, então, os benefícios de você desenhar bem a jornada do seu cliente. Quais são os benefícios? E aí, hoje, minha gente, a gente não vai conseguir fazer todos os pontos do desenho, porque tem um passo a passo para você fazer essa jornada, tá? Mas seria uma aula muito extensa. Então, vamos ver como é que vai ser o resultado dessa aula. E aí, se fizer sentido, a gente faz na próxima segunda o desenho da jornada, porque daí tem elementos do cliente, o tom de voz que a sua empresa usa, que você usa, sabe? Tem elementos que compõem o mapeamento dessa jornada e como que você coloca cada elemento desse em cada etapa da jornada. Então, é outra aula, nem daria para fazer aqui nessa. Eu quis trazer a consciência de como que a gente tem, porque existe essa jornada do cliente, ela é utilizada muito, inclusive pelos caras que ensinam marketing digital, eles falam de funil de conteúdo, funil de não sei o quê, funil de vendas, nada mais é do que essa jornada aqui, tá? Tanto que, se a gente olhar, vou até voltar aqui, né? Aqui no primeiro slide, aqui, ó, é uma jornada, inclusive eu fiz assim, porque muitas pessoas vão chegar na primeira fase, um pouco delas é igual um funil mesmo, vai diminuindo. A gente não vende para todo mundo que chega. Isso é uma utopia, tá? Tem um estudo que diz que se chegar a 100 pessoas, a gente vai vender para 10. É, em média, 10% de conversão. Então, a gente precisa conversar, olha o ponto relacional aqui, a gente precisa conversar com muito mais pessoas para fechar ali um número menor, mas é esse fechamento que dá o sustento para o seu negócio. É a gente respeitar a jornada do cliente e aí cabe a nós saber conduzir ele para chegar até a venda. Lembra? O cliente, ele transita até a venda, tá? Quais são os benefícios de você saber a jornada e daí, mais para frente, a gente pode mapear e desenhar como faz essa jornada? O benefício é perceber a real necessidade do cliente, porque daí lá no ponto relacional você tem os seus ouvidos bem atentos para poder entender a real necessidade desse cliente. Você ajusta a sua comunicação e posicionamento, otimizando o seu tempo, energia e dinheiro, que aí você vai ajustar a sua comunicação de acordo com qual etapa da jornada o cliente está. Não adianta eu chegar oferecendo bolo decorado com pasta americana lá para a vozinha, quando ela nem conhecia o meu bolo. Depois que eu entrei na vida daquela mulher com uma amostra, que ela levou o bolo para casa, que o neto levou o bolo para a escola, inclusive, nessa escola que eu mandei o bolo de fruta, a escola virou minha cliente. Lembra de novo aqui, ó, cliente direto, cliente indireto, e o terceiro cliente, que são os clientes encantados. Eu passei a ser fornecedora de bolo de fruta, zero açúcar, para a escola lá do meu bairro, tá? Eu pegava encomenda de Dia das Mães, Páscoa, pegava... Ela só lembrava de mim, ela virou uma fã dos meus bolos. Por quê? Uma pessoa, eu consegui ajustar minha comunicação e meu posicionamento, otimizei meu tempo, minha energia e meu dinheiro, direcionando
atender a necessidade daquela cliente naquele momento e pontual. Então, os benefícios de entender a jornada e qual etapa o seu cliente está é fundamental por conta dessas coisas, tá? Você vai ofertar o produto mais adequado para aquela etapa da jornada, foi o que eu fiz lá na primeira etapa, eu estou me relacionando, eu estava ofertando degustação. Você tem o benefício de fidelizar e encantar os seus clientes desde o primeiro contato, e com a Fada a gente faz isso muito mais fácil e fluido. E você consegue pensar em estratégias adequadas para cada etapa, com foco na solução do seu cliente, tá? Não é com foco na sua necessidade, sempre olhando para a contribuição. Esse era um ponto da transformação lá das 10 competências. Você ter a capacidade, a competência de contribuir, você vai dar o seu melhor para atender a necessidade daquele cliente. Porque é um cliente transformado que vai te indicar, que vai te recomendar, que vai comprar de novo, entende? É o cliente encantado que vai ser o seu fã, que vai comprar com recorrência e garantir o seu faturamento, tá? Tudo bem até aqui, lindeza? Esse conteúdo vai ficar disponível lá no YouTube por uma semana. Depois ele sai do ar. As aulas têm que sair do ar. Sabe o que está acontecendo? Eu esqueço de tirar a aula do ar. Preciso colocar o alarme. Mas vai ficar disponível uma semana. No próximo dia 20, sábado que vem, eu vou fazer o workshop de como você encontra, encanta e fideliza os seus clientes, começando pelos clientes da onda, dessa primeira onda do seu bairro. Você vai ver como encontrar e onde eles estão, sejam os clientes diretos, indiretos ou os clientes encantados. Vai aprender a preencher a Fada e usar essa ficha de armazenamento de dados para ativação do seu cliente no momento certo. Vai aprender a fazer o pós-venda, vai aprender como que você alcança pela personalização da sua entrega, na sua tag, nos seus contatos que vão no seu produto, como que você alcança clientes que ainda nem te conhecem, como eu fiz lá com essa escola. A escola só pôde entrar em contato comigo porque na embalagem foi meu cartão, na bandeja do bolo foi o meu telefone, numa etiqueta, entende? Eu dava um jeito dos meus contatos chegar em todas as mãos. A empresa que comprava um bolo de mim, depois eu vendia, tinha cliente que me ligava e falava, eu tomei um café lá na empresa X e eu comi daquele bolo, eu quero um bolo daquele no final de semana na minha casa. Cansei de vender assim. Só que qual é a estratégia que eu usava para fazer a minha divulgação sem falar com esses clientes? Entende? Então, esse é um ponto que a gente precisa expandir a nossa consciência. E aí eu vou trazer todos esses detalhes lá no workshop do dia 20, sábado, e vai ser um investimento de R$ 97. Então, para quem estiver assistindo esse conteúdo gravado, o workshop vai acontecer dia 20 de abril. E se você está assistindo ele gravado e já passou a data do workshop, eu vou deixar o link aqui embaixo que você pode acessar a gravação, que vai estar disponível na plataforma por 1 ano, tá bom? Então é isso, lindeza. Um beijo grande no seu coração e vejo você segunda que vem. Quem sabe, se você comenta aqui embaixo como foi essa aula para você, a gente não traz como montar essa jornada, né, do cliente, que é outra aula, tá bom? Ó, beijo grande no seu coração e a gente se vê por aí.